canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, né? Temos muitos vídeos gravados, temos vídeos de teologia sistemática, vídeo de respostas apologéticas, vídeos de curiosidades bíblicas, né? Quem foi a mulher de Caim, né? E a guarda do sábado, a lei, né? A questão, vídeos sobre depressões, né? Depressões à luz da Bíblia e à luz também da ciência. Temos vídeos de bibliologia. Agora nós estamos gravando vídeos sobre seitas e heresia, né? Sobre a questão de apologética. Temos vídeo gravado sobre apologética, né? Que faz parte também do corpo, né? Da heresiologia, né? Então temos muitos vídeos já gravados no nosso canal Teologia Aprenda Mais. Acesse o nosso playlist, né? A nossa biblioteca, e confira os vídeos que estão à disposição para que você possa assistir, você possa refletir. O nosso canal nós estamos começamos agora há pouco tempo, né? Novamente esse canal. E o nosso objetivo é buscar refletir a palavra de Deus, buscar refletir as escolas teológicas, procurar refletir e analisar também as várias igrejas, né, dentro das suas crenças e práticas, dentro da sua teologia, dentro das suas doutrinas, e analisar também a questão do cristianismo histórico e bíblico, né, histórico e bíblico. E nesse vídeo eu quero falar sobre a congregação cristã no Brasil, né, a congregação cristã no Brasil. Então, nós estamos na gravação dos vídeos de seitas e heresia. Nós não estamos aqui para denegrir nenhuma religião, nenhuma instituição religiosa, nenhum grupo ou uma comunidade de fé. Estamos aqui colocando a questão de análise, né, de análise das suas crenças e prática à luz da Bíblia, né, à luz do livro sagrado. Então, se porventura tiver alguma refutação, refutamos segundo a Bíblia, naquele que nós não concordamos. Mas de já sabemos que o Brasil é um Estado democrático de direito, reina a democracia ainda, a liberdade religiosa, você pode seguir a religião ao qual você quiser, né? O direito de ir e vir. Mas de já queremos agora nesse momento gravar o vídeo aula, né? O vídeo reflexão, de análise sobre a congregação cristã no Brasil. Vamos colocar a questão da sua origem, da sua história, né? Uma base bem introdutória, bem prefacial, né? Bem sumarial também. Então vamos fazer essa visão aqui panorâmica, analisar. Então, dentro da história da congregação cristã no Brasil, né? O fundador da congregação cristã no Brasil foi Lois, né? Lois Franciscon. Nasceu em Cavasso, né, Novo, província da Itália, em 29 de março de 1866. Né? Ele imigrou para a cidade de Chicago, estado de Illinois, Estados Unidos, em 1890. No mesmo ano começou a ter conhecimento do Evangelho através da pregação do irmão Miguel Nardi. Em 1891 teve compreensão do novo nascimento e aceitou a Cristo como seu Salvador. Em março de ano seguinte, junto ao grupo evangelizado, né, pelo irmão Nardi e alguns familiares da igreja valdense, né, fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana. No entanto, seu questionamento sobre o batismo por aspersão não permitiu sua permanência na denominação presbiteriana. Em 1907, quando florescia nos Estados Unidos o movimento pentecostal, Franciscon tomou conhecimento dele, né, através do pastor batista William Durham, um dos pioneiros do movimento. Em 1909, Lois Franciscon e seu companheiro
como, né, também pioneiro no movimento pentecostal na Itália, chegaram à Argentina e posteriormente ao Brasil em 8 de março de 1910. Eles chegaram no Brasil, pega essa data, eles chegaram no Brasil em 8 de março de 1910, quase a mesma data que Daniel Berg chegou, mas Daniel Berg e Gunnar Vink chegaram foi em novembro de 2010. A fundação da Assembleia de Deus se dá em 18 de junho de 1911, mas eles já tinham chegado no Brasil em 1910, chegaram muito próximas, datam da outra, mas o ano foi o mesmo. Tendo começado em São Paulo, né, e no Paraná, fundaram no início uma igreja com 20 pessoas rebatizadas, oriunda de diversas denominações evangélicas, tais como batista, presbiteriana, metodista e, curiosamente, apenas um católico, né? Seu campo de pregação se deu principalmente entre colônias italianas. O movimento se espalhou depois por todo o território nacional. A organização da Congregação Cristã no Brasil. Existe uniformidade doutrinária que é mantida através de assembleias anuais, onde é reunido o corpo sacerdotal. Então, o corpo sacerdotal é composto de anciãos, né, cooperadores e diáconos. Esse é o corpo de governo da igreja deles. Por 3 dias, né? A princípio, estas era realizada apenas na cidade de São Paulo. Porém, o número de pessoas fez com que tivesse que se organizar, né? O número de pessoas tiveram que se regionalizadas, né, as igrejas espalhadas no Brasil. Atualmente acontece em 5 locais diferentes do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? E também mantém uma cultura oral, não tem publicações, né? Só o relatório anual. Não recomendo a leitura de literatura específica, somente a Bíblia. Não tem outras literaturas de livros, periódicos, etc. Somente a Bíblia, né? Então, a organização. Não existe a entrega de dízimo na Congregação Cristã do Brasil. Nenhum cargo é remunerado. O resultado das coletas realizadas mensalmente é dirigida para a construção de templos, obras de caridades, viagens missionárias. Entretanto, não é a direção da igreja que decide o percentual de valores a ser empregado em cada um dos itens, né? Mas o próprio fiel que, querendo dar sua oferta, indica onde quer que seja empregado, né? A congregação não participa de atividades políticas, não indica candidatos, a administração material é centralizada em grandes polos regionais e praticamente inexistente automaticamente das congregações locais. Seu crescimento pode ser dimensionado através do número de construção de templos, que é na cidade de São Paulo, tem correspondido a uma média de 1,3 por mês, né? Desde a fundação até o momento onde nós sabemos, há 2 dissidências, né? A Cristã Universal Independente e a Congregação Cristã do Brasil Renovada, né? Então teve essas divisões aí: Cristã Universal Independente e Congregação Cristã do Brasil Renovada. Uma da questão agora, vamos para a questão das crenças e práticas, doutrinas, né? O que eles creem. Com relação à salvação, a salvação é só na Congregação Cristã do Brasil. Só existe salvação dentro da congregação, em ponto final. Eles são exclusivistas. Isso é uma marca que indica, né, o que é uma seita, porque a seita sempre é exclusivista. Só tem salvação aonde? Lá na igreja dele. Só tem salvação na igreja X, na igreja B e ponto final. Nas demais ninguém salva. Mas sabemos que quem salva é Cristo, não é a igreja, né? É Cristo que salva. A Bíblia deixa claro que para sermos salvos não precisamos da Congregação Cristã do Brasil. O que diríamos então dos membros das outras igrejas que existiam antes da Congregação Cristã do Brasil? Não estão salvos? Né? Um ponto de interrogação. Ou Jesus precisaria esperar a vinda de Franciscon em 1910 para então poder começar a salvar as pessoas? Né? Claro que não. Doutrina. Mas a Bíblia discorda disso e afirma que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que
devamos ser salvos. Atos 4:12, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Está registrado em 1 Timóteo, né? 2:5. Então, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São refutações bíblicas que a gente coloca aqui. Estudo da Bíblia, né? A Congregação Cristã do Brasil ensina que o Espírito Santo dirige tudo e não é necessário se preparar, examinar ou meditar nas Escrituras Sagradas. Não é raro ouvir um membro da Congregação Cristã do Brasil dizer que a comida servida na igreja dele é melhor porque sai na hora, né? A comida servida na igreja dele é melhor porque sai na hora. Pois Deus fala na boca do ancião, enquanto que a do outro é comida fria, pois seu pastor precisa ficar estudando a Bíblia para poder lhe falar. A Congregação Cristã do Brasil não valoriza e nem incentiva o estudo sistemático da Palavra de Deus. Pelo contrário, dizem que o cristão não precisa estudar a Bíblia, pois na hora o Espírito Santo falará instantaneamente pelo crente. É dessa maneira que eles creem. Uma refutação bíblica. O Espírito Santo opera poderosamente na sua igreja, claro, mas isso não significa que devemos desprezar o estudo das Escrituras, de maneira nenhuma. Examinais as Escrituras, porque julgais tem nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, disse Cristo em João capítulo 5, versículo 39. E uma das coisas principais de 2 Timóteo 2:15 fala o quê? Procurai apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É necessário estudo sistemático, sim, analisarmos as Escrituras, fazermos teologia, estudarmos doutrina corretamente. A doutrina. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, meditação, estudo. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso foi a palavra de Deus para Josué, no capítulo 1, versículo 8. O Espírito só usa um cristão que tem prazer na palavra do Senhor e que nela medita de noite. É uma citação de Salmo 1. Vamos lá, a Congregação Cristã no Brasil, né? O uso do véu e do cabelo. Os legalistas da CCB dizem que a mulher que corta seus cabelos vai para o inferno, e outros ainda acrescentam que é importante e necessário o uso do véu no culto. Alguns chegam a afirmar que o cabelo, pela sua importância, é misteriosamente guardado em uma caixa de ouro celestial depois de cortado. Olha lá, o texto do qual a CCB tirou essa aberração doutrinária é uma aberração doutrinária, é claro, né? É o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 16. Vamos analisar o texto com uma boa refutação bíblica. Para extrairmos uma interpretação correta do referido texto de 1 Coríntios, capítulo 11, iremos analisar a opinião de alguns teólogos e historiadores, que com toda segurança e sinceridade escreveram sobre o assunto, né? Então vamos ir. Segue abaixo o comentário do livro do Dr. Stein. Paulo sustenta que o homem é a cabeça da mulher. Esse fato subentende a subordinação da mulher. A partir dessa proposição, deduzem-se decorrências práticas. As mulheres estão erradas. As mulheres estão erradas. Se de qualquer forma modificar a sua diferença em relação aos homens, essa admoestação é verdadeira em qualquer circunstância. Doutrina. Paulo dá o exemplo da diferença no vestir. Uma das maneiras de se ver em diferença está na maneira dessas mulheres manterem o cabelo. Esse devia permanecer de tal maneira que distinguisse os homens das mulheres. O cabelo da mulher simbolizava a sua submissão, a lealdade ao seu marido por causa do costume da época. Paulo também declara que o cabelo longo é uma vergonha para o homem, né? Olha lá, o conhecimento da Bíblia explicada, né? A mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia e submissão ao marido. E para demonstrar sua dignidade, o véu significa que ela devia ser respeitada e honrada como mulher casada. Sem o véu ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam mulheres sem véu, pois desse modo elas se
exibia publicamente, indecorosamente. Sendo assim, o véu é um sinal do valor, da dignidade, da importância da mulher conforme Deus criara. Conceito da época, né? Era costume oriental no tempo do apóstolo Paulo a mulher cobrir o rosto com o véu quando andava nas ruas, porém podia dar-se ao caso, enquanto ela lavava roupa no córrego, né? Passar algum homem e encará-la. Mesmo assim, no caso de não ter o véu disponível, teria um recurso, cobrir o rosto com seu cabelo comprido. Assim, ela ter cabelo comprido lhe era honroso, mostrando que não era uma mulher destituída de pudor, o costume e o contexto histórico da época. O manual do Dr. Haller afirma: era costume nas cidades gregas e orientais as mulheres cobrir a cabeça em público, salvo as mulheres devassas, prostitutas. Corinto estava cheia de prostituta que funcionava nos templos de Afrodite. Algumas mulheres cristãs, prevalecendo-se da liberdade recém-achada em Cristo, afoitava-se em pôr de lado o véu nas reuniões da igreja, o que horrorizava, né, as outras mais modestas. Diz-lhe o apóstolo que não afronte a opinião pública com relação ao que é considerado conveniente à decência feminil. A verdade é que o uso do véu era algo peculiar na igreja dos Coríntios. Era um problema local. Não podemos transformá-lo em uma doutrina universal para a igreja, mesmo porque o apóstolo nunca jamais ensinou sobre o uso do cabelo e do véu para outras igrejas. Só foi aquela questão local, contexto ali da igreja de Corinto, é uma questão mais cultural, para resolver o problema, né? E uma das coisas também que se dizia que a prostituta tinha um cabelo, a cabeça rapada, como sinal que era prostituta dos templos de Afrodite. E quando ela se convertia ao evangelho na igreja de Corinto, Paulo, para não acontecer nenhuma discriminação, tinha que usar o véu até que quando o cabelo crescesse, tirava o véu, né? Era o costume da época, não no sentido universal para as demais igrejas. Então, a CCB é contra o ministério pastoral. Os membros da CCB costumam dizer que em sua igreja não existe pastor, pois o único pastor deles é Jesus, o sumo pastor. Costuma chamar o líder, o dirigente da igreja de ancião, que a palavra é presbítero em grego, né? Refutação: embora a CCB não aceite o ministério pastoral, a Bíblia é clara sobre o assunto. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Isso já começa em Jeremias 3:15. E ele, Jesus, deu uns como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelista, outros como pastores e mestres, tá? Em Efésios 4:11. Também tem os textos lá de Atos capítulo 20, versículo 28, 1 Pedro 5, 2 e 3, e Hebreus 12, né, e 7. São contra o sustento de obreiros, né? Eles são contra o sustento de obreiros. Então, analisando, porém, afirma que o pastor, o obreiro que recebe salário é mercenário e ladrão. Então, refutação: a Bíblia diz o seguinte: o pastor obreiro que se dedica à obra ministerial é digno do seu salário, é bíblico. 1 Timóteo 5,18, né? 1 Timóteo 5,18. Paulo ensinou a igreja de Corinto a sustentar os obreiros do evangelho. 1 Coríntios 9, 4 e 14. O mesmo apóstolo Paulo advertiu o pastor Timóteo a não cuidar de negócios terrenos com o fim de sustentar, dedicando somente à pregação do evangelho. 2 Timóteo 2 e 4. O apóstolo Pedro disse que a única ocupação dele e de seus companheiros de ministério era a oração e a pregação do evangelho. Precisaria de sustento. Está registrado em Atos 6 e 4. Outra questão também, eles são contra o dízimo, né? Eles são contra a doutrina do dízimo. Ensina os anciãos da CCB e seus adeptos vivem alardeando que o dízimo faz parte dos preceitos da lei e foi abolido por Cristo. Vamos analisar dentro da refutação bíblica. A CCB mantém a estrutura econômica de sua organização através das ofertas, que muitas vezes chega a ultrapassar o valor do dízimo. O seu sistema de oferta funciona da seguinte maneira: a oferta da piedade é um tipo de oferta. A primeira oferta é a oferta da piedade. O segundo tipo de oferta é a oferta para a compra de terreno. A terceiro tipo de oferta é a oferta para fins de viagem. A quarta oferta é o tipo de oferta para conservação de prédios.
E a última oferta, a oferta de votos, né? Então tem toda uma dinâmica, uma classe de ofertas, né? A Bíblia ensina, e nós cristãos evangélicos acreditarmos que o dízimo é santo. Levítico 27:30. A CCB diz que o dízimo é para ladrões. A Bíblia diz que é para o Senhor. Malaquias 3:8. A CCB diz que o dízimo é coisa da lei, mas a Bíblia afirma que o dízimo foi praticado antes da lei, durante a lei e na atual dispensação, e foi aprovado por Jesus. Devolvamos a Deus o que lhe pertence. A CCB alega que só o seu batismo é correto. Não reconhece o batismo efetuado por ministros do Evangelho de outras denominações. Analisemos os principais argumentos levantados pela CCB para não reconhecer o batismo de outras denominações. A primeira, vamos colocar: o batismo de outras comunidades cristãs evangélicas estão errados, segundo eles, porque utiliza a expressão eu te batizo. A CCB entende que ao dizer eu te batizo, é a carne que opera, o homem colocando-se na frente de Deus. O batismo só é válido se efetuado com essa forma: em nome do Senhor Jesus te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então começa o quê? O batismo só é válido se efetuado com essa fórmula: em nome do Senhor Jesus te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo da CCB purifica o homem do pecado. Olha lá, o batismo ele purifica o homem do pecado. Tem um poder, uma arte de purificar pecado. Vamos colocar uma refutação bíblica, analisar a Bíblia à luz da Bíblia. Não há diferença entre a expressão eu te batizo e da CCB batizo. Na primeira expressão o sujeito está explícito, na segunda o sujeito está oculto. É claro que é o homem que efetua o batismo, pois Jesus mandou que os discípulos assim fizessem. Além disso, se pelo fato de utilizar uma expressão eu te batizo, estivermos errados, né, e oferecendo a Deus, então João Batista não estaria certo tão, porque quando batizou Jesus, pois usou a seguinte expressão: eu vos batizei em água, e ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Eu, na verdade, vos batizo em água. Mateus 3:11, né, são expressões. A menção do batismo em nome de Jesus. Temos referência em Atos 2:28, Atos 8:16, Atos 10:48 e Atos 19:5. Encontra-se em passagens que não se trata da fórmula batismal, e sim de atos ou eventos feitos em nome de Jesus, pois tudo que é feito em nossas vidas é em nome de Jesus. Colossenses 3:17. Quando realizamos o batismo, realizamos em nome de Jesus, mas de acordo com a fórmula dada por Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19 é a chamada fórmula batismal. O que a palavra está dizendo é que as pessoas eram batizadas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Mesmo porque não é possível que Pedro, pouco tempo depois da ordem de Jesus em Mateus 28:19, agisse de modo tão diferente, alterando a fórmula batismal. É um absurdo, uma discrepância teológica, não tem nada a ver, né, como foi falado. Até porque em Atos, nessas passagens que foi citada, nessas 4 passagens de Atos, entendeu? As passagens são diferentes. Eu batizo em nome do Senhor, eu batizo em nome de Jesus, eu batizo em nome de Jesus Cristo, entendeu? Não é uniforme, não é padrão, né, como é colocado em Mateus 28:19, que é uma fórmula, é um padrão, né? E Pedro não ia contradizer o que Cristo mandou ele fazer. A doutrina. Basta somente um pequeno versículo bíblico como de João 1:7 para lançar por terra essa heresia medieval. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia deixa bem clara essa questão. O que nos purifica é somente o sangue de Jesus Cristo. Em Marcos 16:16 é dito que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não é dito que quem não crê e não for batizado será condenado, não. Mas apenas quem não crê. O ato de crer primeiro. O ladrão da cruz não teve tempo para se batizar, né? Mas creu no Senhor e recebeu a remissão dos seus pecados. E pelo seu sangue, né, o sangue de Cristo, foi salvo. Lucas 23:43, né?
A oração só de joelho, lá eles falam que a oração é atendida só de joelho. A refutação a respeito da oração e sobre a posição que se deve orar, citaremos alguns textos. Jesus orou em pé diante do túmulo de Lázaro, sua oração foi ouvida. João 11, 41. Jesus orou na cruz, estava lá crucificado, ele orou também. Lucas 23, 34 e 46. O profeta Jonas orou no ventre de um grande peixe, Jonas 2 foi ouvido. O rei Ezequias orou deitado e Deus ouviu-lhe o clamor, segundo as Reis capítulo 20, versículo 1 e 15, provando assim que Deus não olha para a posição do corpo, mas para o coração. O publicano orou em pé e desceu justificado para casa, Lucas 18, 13 e 14. O cego de Jericó orou, assentado à beira do caminho de Jericó e recebeu o milagre, Marcos 10 e 46. Então, vamos agora, praticam o ósculo santo. A refutação, a Bíblia mostra que os irmãos se saudavam com um beijo em sinal de cordialidade e cumprimento, Romanos 16, 16. Os ósculos, né, era uma maneira comum de saudação entre os orientais, quando o aperto de mão, o abraço na nossa cultura, né? Os judeus usavam nas suas saudações, tanto nas despedidas como também na forma de demonstração geral de afeto, né? Os ósculos não é colocado como uma doutrina ou ensinamento, uma regra geral, não. Em nossas igrejas o povo é livre para saudar, mas não frisamos o ósculo pelo fato de inconveniência cultural. Inconveniência cultural. A Bíblia nos ensina a evitar a aparência do mal. 1 Timóteo 5, 22. Na nossa sociedade, homens beijando homem é um tanto escandaloso. Tanto é mostrado na Bíblia que o ósculo não era prática somente entre homens e mulheres com mulheres, mas sim entre todos os irmãos, independente do sexo, sendo aplicado na testa ou na palma da mão, mas nunca nos lábios. Muito bem. O pecado, a CCB, o pecado contra o Espírito Santo, o adultério é o pecado, vamos colocar, a CCB e o pecado contra o Espírito Santo. O adultério é o pecado contra o Espírito Santo, não. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É a refutação. Conforme a popularidade de Jesus conforme a popularidade de Jesus crescia, seus inimigos procuravam desesperadamente meios para explicar seus maravilhosos poderes. Finalmente, decidiram alegar que ele expulsava demônio pelo poder do próprio demônio. Está registrado em Mateus 12 e 32. Então, Jesus respondeu com 3 argumentos e uma advertência. Satanás não atacaria a si mesmo, pois ninguém luta contra si mesmo. Se eu expulso o demônio por Satanás, como os seus filhos os expelem? Para roubar a casa de um homem forte, tem primeiro que amarrá-lo, né? Sua advertência foi: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferiram. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Marcos 3 e 28. Marcos 3 e 28. O que é esse pecado imperdoável? Muitos trechos ensinam que é possível ir tão longe de Deus que não se pode retornar. Paulo adverte sobre as consequências